Artigo 122. Os serviços da Defensoria Pública estender-se-ão por todas as comarcas do Estado, de acordo com as necessidades e a forma prescrita na Lei Complementar. Artigo 123. Os membros das carreiras disciplinadas neste título terão seus vencimentos e vantagens fixados e pagos segundo o disposto no artigo 135 da Constituição Federal. Título 4 da Ordem Pública, Capítulo 1 da Segurança Pública, Seção 1, Disposições Gerais. Artigo 124. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública, das prerrogativas da cidadania, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Inciso 1, Brigada Militar. Inciso 2, Polícia Civil. Inciso 3, Instituto Geral de Perícias. Inciso 4, Corpo de Bombeiros Militar. Artigo 125. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a assegurar-lhes a eficiência das atividades. Parágrafo único. O Estado só poderá operar serviços de informações que se refiram exclusivamente ao que a lei define como delinquência. Artigo 126. A sociedade participará, através dos Conselhos de Defesa e Segurança da Comunidade, no encaminhamento e solução dos problemas atinentes à segurança pública na forma da lei. Artigo 127. O policial civil ou militar, o bombeiro militar e os integrantes dos quadros dos servidores penitenciários e do Instituto Geral de Perícias, quando feridos em serviço, terão direito ao custeio integral pelo Estado das despesas médicas, hospitalares e de reabilitação para o exercício de atividades que lhes garantam a subsistência. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a promoção extraordinária do servidor integrante dos quadros da Polícia Civil, do Instituto Geral de Perícias e dos serviços penitenciários que morrer ou ficar permanentemente inválido em virtude de lesão sofrida em serviço, bem como, na mesma situação, praticar ato de bravura. Artigo 128. Os municípios poderão constituir, inciso 1, guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Inciso 2, serviços civis e auxiliares de combate ao fogo, de prevenção de incêndios e de atividades de defesa civil. Seção 2 da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Artigo 129. A Brigada Militar, dirigida pelo Comandante-Geral, oficial da ativa do quadro da Polícia Militar, do último posto da carreira, de livre escolha, nomeação e exoneração pelo Governador do Estado, incumbem a Polícia Ostensiva, a preservação da ordem pública e a Polícia Judiciária Militar. Artigo 130. Ao Corpo de Bombeiros Militar, dirigido pelo Comandante-Geral, oficial da ativa do quadro de bombeiro militar do último posto da carreira, de livre escolha, nomeação e exoneração pelo Governador do Estado, competem a prevenção e o combate de incêndios, as buscas e salvamentos, as ações de defesa civil e a Polícia Judiciária Militar, na forma definida em lei complementar. Parágrafo único. São autoridades bombeiros militares, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, os oficiais e as praças em comando de fração destacada. Artigo 131. A organização, o efetivo, o material bélico, as garantias, a convocação,
e a mobilização da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar serão regulados em lei complementar, observada a legislação federal. Parágrafo 1º. A seleção, o preparo, o aperfeiçoamento, o treinamento e a especialização dos integrantes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar são de competência das corporações. Parágrafo 2º. Incumbe às corporações militares coordenar e executar projetos de estudos e pesquisas para o desenvolvimento da segurança pública na área que lhes for afeta. Artigo 132. Os serviços de trânsito de competência do Estado serão realizados pela Brigada Militar. Seção 3 da Polícia Civil. Artigo 133. A Polícia Civil, dirigida pelo chefe de polícia, delegado de carreira da mais elevada classe, de livre escolha, nomeação e exoneração, pelo governador do Estado, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, exceto as militares. Parágrafo único. São autoridades policiais os delegados de polícia de carreira, cargos privativos de bacharéis em direito. Artigo 134. As organizações, garantias, direitos e deveres do pessoal da Polícia Civil serão definidos em lei complementar e terão por princípios a hierarquia e a disciplina. Parágrafo único. O recrutamento, a seleção, a formação, o aperfeiçoamento e a especialização do pessoal da Polícia Civil competem à Academia de Polícia Civil. Artigo 135. São assegurados aos delegados de polícia de carreira vencimentos de conformidade com os artigos 135 e 241 da Constituição Federal. Seção 4 do Instituto Geral de Perícias. Artigo 136. O Instituto Geral de Perícias incumbem as perícias médico-legais e criminalísticas, os serviços de identificação e o desenvolvimento de estudos e pesquisas em sua área de atuação. Parágrafo 1º. O Instituto Geral de Perícias, dirigido por perito, com notório conhecimento científico e experiência funcional, de livre escolha, nomeação e exoneração pelo governador do Estado, tem seu pessoal organizado em carreira, através de estatuto próprio. Parágrafo 2º. Os integrantes das carreiras do quadro de pessoal do Instituto Geral de Perícias terão regime de trabalho de tempo integral e dedicação exclusiva. Parágrafo 3º. Lei complementar organizará o Instituto Geral de Perícias. Capítulo 2 da Política Penitenciária. Artigo 137. A política penitenciária do Estado, cujo objetivo é a reeducação, a reintegração social e a ressocialização dos presos, terá como prioridades: inciso 1, a regionalização e a municipalização dos estabelecimentos penitenciários. Inciso 2, a manutenção de colônias penais agrícolas e industriais. Inciso 3, a escolarização e profissionalização dos presos. Parágrafo 1º. Para implementação do previsto no inciso 3, poderão ser estabelecidos programas alternativos de educação e trabalho, remunerado em atividade industrial, agrícola e artesanal, através de convênios com entidades públicas ou privadas. Parágrafo 2º. Na medida de suas possibilidades, o preso ressarcirá ao Estado as despesas decorrentes da execução da pena e da medida de segurança. Artigo 138. A direção dos estabelecimentos penais cabe aos integrantes do quadro dos servidores penitenciários. Parágrafo único.
a lei complementar que dispuser sobre o respectivo quadro especial definirá as demais atribuições. Artigo 139. Todo estabelecimento prisional destinado a mulheres terá em local anexo e independente creche atendida por pessoal especializado para menores de 6 anos de idade.